Atenção, madridistas! O que vocês estão prestes a ouvir mudará completamente sua perspectiva sobre o futuro imediato do Real Madrid. Álvaro Arbeloa acaba de confirmar a escalação que entrará em campo contra o Mônaco em uma partida que poderá definir não apenas a classificação europeia, mas o destino mesmo do projeto branco desta temporada. E adianto algo, há ausências que vão impactar profundamente no rendimento da equipe. O jovem treinador vem de vencer o Levante no último sábado, um triunfo que conseguiu acalmar momentaneamente as críticas e a desconfiança que se instalaram após a humilhante eliminação na Copa do Rei diante de um rival da segunda divisão. Para aquele confronto contra o Levante, Arbeloa decidiu revolucionar a equipe apostando em improvisações depois da dolorosa derrota diante do Albacete. A ideia era clara: trazer mais solidez defensiva à equipe, e o resultado foi positivo, porque o Madrid ganhou sem sofrer gols. Havia uma expectativa enorme de que Arbeloa pudesse dar uma resposta imediata e mudar o cenário de crise que se vive no Santiago Bernabéu. No entanto, contra o Albacete e na primeira metade da partida diante do Levante, o que vimos foi uma equipe desorganizada, sem intensidade, completamente apática sobre o gramado. A soma de todos esses fatores culminou numa avalanche de vaias e críticas demolidoras por parte dos torcedores presentes no Bernabéu. Para muitos seguidores madridistas, Arbeloa ainda não tem as condições necessárias para dirigir o primeiro time do Real Madrid, mas a diretoria mantém sua confiança no trabalho do jovem técnico para ir em busca dos títulos que ainda estão ao alcance do clube merengue. E para manter essa confiança adquirida depois de vencer o Levante e dar continuidade ao projeto, Arbeloa decidiu realizar novas mudanças no esquema tático da equipe para a partida contra o Mônaco. O treinador disporá de 2 sessões de treinamento antes que sua equipe receba o Mônaco nesta terça-feira. Será uma partida extremamente difícil e decisiva para o Real Madrid. Em outros momentos, este confronto teria sido tratado como uma vitória quase certa para a equipe merengue. Mas a realidade atual sugere que será novamente uma prova cardíaca para os torcedores que estarão no Bernabéu para ver uma equipe que tenta desesperadamente redescobrir sua identidade. Os jogadores já estão sendo apontados pelos próprios torcedores como os principais responsáveis pela saída do treinador anterior. Os torcedores do Real Madrid nunca questionaram o trabalho prévio quando os resultados iam mal. A maior prova de que os seguidores estão completamente insatisfeitos com os jogadores foi o que ocorreu na partida contra o Levante, quando todos os atletas foram vaiados enquanto Arbeloa não recebeu um único apito. A sessão de treinamento de domingo foi de recuperação para aqueles que jogaram mais minutos no confronto diante do Levante. 2 jogadores que haviam sofrido lesões recentes treinaram com normalidade e deverão reforçar a equipe na decisiva partida contra o Mônaco pela Champions League. Estamos falando de Kylian Mbappé, que esteve ausente da equipe na partida contra o Albacete e jogou apenas 15 minutos na final da Supercopa. O atacante francês, que havia estado sofrendo durante semanas com uma lesão no joelho esquerdo, já treina com normalidade, jogou contra o Levante e marcou um dos gols na vitória merengue por 2-0. A tendência é que Mbappé volte a jogar contra o Mônaco. Esta partida marcará um reencontro entre a estrela francesa e o clube que o revelou ao cenário futebolístico mundial. Mbappé treinou com normalidade nesta segunda-feira e deverá entrar em campo para tentar ajudar o Real Madrid a conseguir outra vitória na Champions League e levar a equipe merengue diretamente às oitavas de final da competição. Mbappé é o artilheiro da equipe merengue nesta temporada e responsável por mais da metade dos gols da equipe. No entanto, existe uma demanda para que a estrela francesa seja mais decisiva e comece a aparecer nas partidas importantes. Nas principais derrotas do Real Madrid nesta temporada, Mbappé esteve bastante invisível e sem nenhum protagonismo. Mesmo tendo marcado tantos gols ao longo do ano, o camisa 10 tem decepcionado quando a equipe mais precisa dele. Muitos torcedores começam a questionar a ambição de Mbappé por bater recordes vestindo a camisa do Real Madrid. Para muitos, os recordes pessoais do atacante francês estão acima das conquistas coletivas da equipe. Rodrigo é outro jogador que voltou a treinar com normalidade e deverá retornar ao 11 inicial para a partida.
para a partida contra o Mônaco. O atacante brasileiro, que abandonou a partida contra o Atlético de Madrid pela Supercopa com dores musculares, jogou a final contra o Barcelona com sacrifício e esteve fora das últimas 2 partidas do Real Madrid. Agora voltou a treinar com normalidade e deverá retornar ao 11 titular, que entrará em campo contra o Mônaco. Rodrigo começou a temporada de maneira decepcionante, com atuações muito abaixo das expectativas, alcançando uma marca negativa de mais de 30 partidas sem marcar gols. Mas deu a volta por cima e hoje é um dos grandes destaques da equipe. Rodrigo se tornou uma peça-chave no setor ofensivo, marcando gols importantes e distribuindo assistências decisivas. Sua ausência neste momento turbulento para a equipe seria um golpe duríssimo tanto para o jogador, que está vivendo seu melhor momento, quanto para o Real Madrid, que perderia muito em criatividade e eficiência no ataque. No entanto, Vinícius Júnior é o grande problema do Real Madrid para esta partida contra o Mônaco. O brasileiro se tornou uma grande preocupação para a equipe, não porque esteja lesionado fisicamente, mas porque está mentalmente muito afetado pelos últimos acontecimentos no Bernabéu. Vini foi vaiado desde o aquecimento até o final da partida contra o Levante. O brasileiro ficou tremendamente afetado pelos últimos sucessos e sua presença nesta partida está sendo discutida. A ideia é preservar a imagem de Vinícius para que não volte a ser o alvo principal dos torcedores na partida contra o Mônaco, que será disputada no Santiago Bernabéu. As vaias dirigidas ao brasileiro foram tão impactantes que notícias recentes informam que Vini Júnior está decidido a abandonar o Real Madrid ao final desta temporada. Segundo fontes próximas ao jogador, Vinícius teria dito que já não quer permanecer num lugar onde não é querido. Diante desses episódios, para evitar que o camisa 7 volte a ser vaiado pelos torcedores, a tendência é que fique fora da partida. Mas essa informação ainda não está confirmada e são apenas rumores circulando no ambiente madridista. Arbeloa sabe que sua primeira partida no Santiago Bernabéu pela Champions League não será nada fácil. Isso porque o treinador viu como os torcedores estão tremendamente irritados com os jogadores e nem mesmo a vitória contra o Levante conseguiu acalmar a revolta dos seguidores. Há muitíssimas críticas nas redes sociais e manifestações de ira por todos os lados. O clube já deixou claro que os jogadores precisam dar seu máximo para recuperar a confiança dos torcedores. Arbeloa terá um desafio enorme, já que mesmo com a mudança do corpo técnico, os numerosos problemas de lesões não desapareceram e continuam perseguindo o Real Madrid. O jovem treinador terá algumas ausências importantes para a partida contra o Mônaco, principalmente no sistema defensivo. As lesões têm sido um problema verdadeiro e constante para a equipe merengue nos últimos anos. Arbeloa precisará ser criativo e audaz se quiser apagar a má impressão que ficou depois da eliminação na Copa do Rei. O Real Madrid exige um esforço extra de Álvaro Arbeloa e dos jogadores no que resta da temporada. O clube merengue considera que tocou o fundo depois da eliminação na Copa do Rei e decisões importantes e surpreendentes serão tomadas para a próxima temporada. Arbeloa tem plena dimensão da crise que está instalada no Real Madrid e tenta convencer a si mesmo de que não há nada de errado. O treinador está tendo que lidar com um verdadeiro caos no vestiário, com problemas de egos e lesões. Mesmo tendo vencido o Levante, Arbeloa sabe que precisa derrotar o Mônaco para continuar tendo a confiança da diretoria madridista, que não pretende buscar um novo treinador neste momento. A ideia é manter o ex-jogador no comando da equipe até o final da temporada e imediatamente depois fazer uma reavaliação e decidir se mantém Arbeloa ou se vai ao mercado em busca de um novo técnico. Se não derrotar o Mônaco, as possibilidades de uma renovação imediata no Real Madrid são grandes. O clube já está se preparando para se despedir de alguns jogadores que já não fazem parte dos planos futuros da equipe. Diante deste cenário caótico, Arbeloa decidiu confirmar a escalação do Real Madrid com algumas mudanças radicais. Frente a um panorama absolutamente caótico, Arbeloa definiu a escalação do Real Madrid para a partida contra o Mônaco com Courtois como goleiro titular. Raul Asensio e Rüdiger na defesa, Dani Carvajal e Mendy nos flancos, Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Bellingham no meio-campo, Rodrigo e Mbappé no ataque.
Esta é a formação que tentará devolver a esperança a um Bernabéu sedento de vitórias e boas atuações. Florentino Pérez já tem o sinal de advertência aceso no Real Madrid e já pretende buscar um novo treinador se a equipe não derrotar o Mônaco. Em princípio, a ideia do presidente continua sendo observar o trabalho do atual técnico e fazer uma avaliação nas próximas partidas para decidir se será necessário fazer uma mudança radical neste momento ou apenas ao final da temporada. Pérez é consciente dos riscos de que a equipe termine o ano de maneira frustrante sem ganhar títulos. O presidente já viu sua equipe perder a Supercopa diante de seus maiores rivais e agora estão fora da Copa do Rei. Pérez sabe que só resta La Liga, onde o clube merengue está atrás do Barcelona na disputa, e a Champions League, que tem muitos competidores de altíssimo nível. Pérez entende que agora o Real Madrid se encontra numa situação muito difícil para ganhar esses títulos nesta temporada. O presidente madridista sabe que a equipe merengue está vivendo um mau momento e que há equipes que estão muito melhor que o Real Madrid, tanto em La Liga quanto na Champions League. Por isso, Pérez está avaliando se contrata um treinador ainda para esta temporada ou só para a próxima. A partida contra o Mônaco será absolutamente decisiva. Não é apenas mais uma partida de Champions League. É um ponto de inflexão que determinará o futuro imediato do Real Madrid. Os jogadores sabem disso, Arbeloa sabe disso, Florentino Pérez sabe disso. E claro, os torcedores madridistas sabem disso. O Bernabéu será um barril de pólvora nesta terça-feira. A pressão é imensa, as expectativas são altíssimas e a margem de erro é praticamente nula. Um tropeço diante do Monaco poderá desencadear uma série de mudanças dramáticas na entidade branca que ninguém pode prever com exatidão.